Então, o Salmo 10 diz assim, você está conseguindo ler nessa escuridão? Tem Bíblia em braille ali atrás, né? Mas beleza, vamos lá. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis que ele faz pouco caso de todos os seus adversários, pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita perto dos povoados, em emboscadas mata os inocentes, procurando as escondidas as suas vítimas. Fica à espreita como um leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado, apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado, fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirás contas, mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos, a vítima deles entrega-se a ti, tu és o protetor do órfão, quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre, da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu os reanimas e atendes ao seu clamor, defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Amém. Até aqui. Querido, o que fazer quando nós somos alvo dessa dor movida pela perversão de outras pessoas? O que eu e você, o que a gente pode fazer quando alguém cisma com a gente e torna a gente alvo da sua perversidade? Você conhece alguém perverso como essa pessoa aqui do Salmo 10? Você conhece alguém que esteja, de repente, sendo vítima da maldade produzida por outra pessoa? Talvez o Salmo 10 tenha sido escrito para você que está aqui hoje à noite. Ele também foi escrito para aquela pessoa que descobriu que está sendo traída por gente que ele julgava amigo. Ou para alguém que está sendo prejudicado por causa da fé em Jesus Cristo. Tem gente que, quando você professa a fé em Jesus, a pessoa faz questão de se tornar um ogro insuportável de atormentação na vida da gente. Ou então por uma nação oprimida e explorada por gente inescrupulosa, como a nossa nação. Enfim, o Salmo 10 é para qualquer pessoa que esteja sendo atacado num mundo onde muitas pessoas querem usar e ferir outras. Em seus 18 versos, o Salmo contém duas coisas. O Salmo 10 contém duas coisas. E é interessante vocês saberem que isso aqui é uma música. O salmista preparou isso. Isso aqui era uma música. Não sei se era um rap, se era uma valsa, se era um rock, mas isso aqui era uma música. E aí o Salmo 10 contém pedidos sinceros de socorro e uma longa reflexão sobre a maldade humana. O Salmo se desenvolve em 4 movimentos distintos, tem 4 partes. Dependendo da Bíblia que você está usando, ele já vem dividido nessas 4 partes. As Bíblias digitais não tem essa divisão musical do Salmo, mas se você estiver usando a Bíblia de papel, você vai perceber que esse Salmo é dividido em 4 grupos. A primeira parte do Salmo é um clamor, é o pedido inicial de socorro. Verso 1. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? O salmista está aqui dando o grito do coração. Senhor, por que parece que justamente no momento de aflição, no momento que eu estou precisando da tua intervenção, do teu socorro, eu não te percebo, eu não te sinto? Por que eu estou com essa sensação de que o Senhor não ouve a minha oração?
Então, muitas crises que eu e você passamos com relação às nossas crises com Deus, o salmista também passou. Interessante a Bíblia revelar isso. Às vezes eu ouço isso no gabinete, Marcão, tem dias que eu não sinto. O salmista também. Ele não percebe a proteção de Deus, é o clamor da fé que chora. Mas ele sabia que ele tinha alguém com quem chorar. Ele cria que Deus estava ali. Ele podia até não sentir, podia até não ouvir, podia até ter a sensação real, que para ele era real, de que Deus não estava fazendo nada. Mas ele pelo menos tinha um Deus para quem pedir socorro. O salmista é alguém que tem fé em Deus, mas se sente efetivamente abandonado. E sentimento, sintologia, desculpem meus irmãos, mas é uma das coisas que faz parte da desgraça do ser humano, porque a gente toma muita decisão errada, equivocada, em função do que a gente está sentindo. A gente precisava ter a maturidade que sentimento é um negócio que dá e passa. Então hoje eu posso estar sentindo alguma coisa muito boa e amanhã eu posso não sentir nada. Mas eu não posso tomar uma decisão em função do que eu estou sentindo. Mas mesmo na dificuldade, ele olha para Deus e sinceramente, ele pede socorro e deixa claro, Senhor, eu estou sendo subjugado por outras pessoas. Tem gente má, tirando onda com a sua cara, te desprezando, te ofendendo, e você não vai fazer nada. É um papo aberto, ele jogando limpo com Deus. E é legal nesse salmo que fica claro que o dia mau e que as pessoas malvadas atormentam crente e não crente. Mas é absolutamente terrível passar por esses momentos, repito, quando a gente não tem ninguém para pedir socorro. Por isso que muita gente entra num quadro de desespero e de desencanto tão grande com a existência, que cometem suicídio. O salmista sabia que ele não era um acidente cósmico, ele sabia que ele não era o resultado de um acaso, ele não era vítima de um acaso. Ele sabia a sua identidade, o propósito da sua existência, estava passando por um momento muito ruim, mas ele sabia, Deus, o Senhor que é o Criador de todas as coisas, olha para mim, eu estou no veneno aqui. Por maior que fosse a sua dor, ele chorou e chorava na direção certa. O segundo momento do Salmo é a partir do verso 2. O salmista passa a fazer uma análise das pessoas nocivas. Provavelmente esse salmista depois fez psicologia ou psiquiatria. Mas vamos lá, isso é especulação. Versos 2 em diante, o salmista vem falando das pessoas que lembram o famigerado Bryson, pessoas soberbas, impiedosas, predadoras. Gente que existe para fazer mal em outras pessoas. Cara, tem gente que é assim, não é só na série não, no mundo real. Verso 2, em sua arrogância, o ímpio é aquele que não tem conhecimento de Deus, aquele que não liga para Deus, que não se relaciona com Deus, o ímpio. O ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Nenhum outro salmo, preste atenção nisso, nenhum outro salmo dá uma descrição mais completa das maquinações da maldade das pessoas em ferirem o próximo. Esse salmista ele vai detalhando de forma meticulosa a maldade de um ser humano. O salmo revela que pessoas nocivas são regidas pelo seu próprio egoísmo. Gente que faz mal ao outro não está se relacionando com Deus, isso que o salmo diz aqui. Ele está sendo regido, ele está sendo gerenciado pela loucura do seu próprio coração. São narcisos, são pessoas que se amam de forma patológica, mas são hediondos. Eles são sociopatas, eles cometem maldades e à noite eles vão dormir, sem tomar Rivotril, vão amarradão para a cama. É gente que de Satanás tem medo desses caras. Eu lembro de um filme do Denzel Washington, em que ele expulsava, o filme, eu não lembro o título, mas ele expulsava, ele era tipo um caçador de demônios, ele expulsava demônios de algumas pessoas. Aí, num determinado momento do filme, ele encontra um menino de 12 anos endemoniado, aí quando ele expulsa o demônio agradece e fala assim, eu estava há anos tentando sair dessa criança. Para você ver, o bicho era tão ruim que o demônio estava obrigado, Denzel Washington, estava desesperado dentro desse corpo aí. Fecha parênteses, é coisa maluca do pregador. Mas a palavra tramas, quando diz aí no Salmo,
significa que o camarada, ele é arquiteto, ele pensa antes de fazer a maldade. Não é aquela coisa assim, foi sem querer. Não, ele tramou, ele arquitetou, ele acordou e pensou, hoje eu vou fazer uma maldade com fulano de tal. A violência e a traição não são acidentais. É algo meticulosamente planejado. Ocorreu um processo, um projeto para a produção do mal. É o namorado que trai a namorada, ele planejou sim destruir o bem-estar daquele relacionamento. Não foi um negócio que aconteceu. E nem vi te trair. Olha só, que coisa. Não existe isso. Ele planejou. Os perversos são egoístas em sua forma plena. Observe que eles servem um desejo egoísta, egocêntrico, e isso sempre exclui relacionamento com Deus. Quem serve aos seus próprios desejos, necessariamente, implicitamente já está ali associado que ele não tem relacionamento com Deus. Aqueles que abusam dos outros são rebeldes e perversos contra o próprio Deus. A situação do sofredor revela que aqueles que lhe causaram sofrimento têm problemas sérios com Deus. Guarda isso. Se você de fato entregou a sua vida para Deus, se você tem uma aliança com Cristo, se você é nova criatura, se você faz parte do povo de Deus, os seus problemas são problemas de quem? Do Senhor, são problemas de Deus. Você é propriedade exclusiva de quem? De Deus, de Cristo. Então, quem cria problema para você, está criando problema para quem? Está criando problema para Deus. Os Bryces da vida real possuem um grande problema com Deus. E Jesus, no Evangelho, a pessoa que é o nosso exemplo maior de humanidade, de amor, ele fala, vocês não precisam ter medo dos seres humanos. Um homem, o máximo que pode fazer é te dar um tiro na cara e te matar. Vocês têm que ter medo de Deus, que mesmo depois do morto, pode lançar a sua alma na eternidade do inferno. Então, a pessoa que cria problema para alguém que é propriedade de Cristo, está criando problema com alguém que, para resolver um problema de uma forma inimaginável. E a Bíblia diz que Deus resiste aos perversos. Deus aperta os perversos, até para ver se eles acordam. Verso 5, os seus caminhos prosperam sempre. Olha como que o salmista estava intoxicado por causa da maldade sofrida. A ideia que muitas vezes a gente faz é isso. Poxa, esses caras nunca são pegos. Tem sempre um Gilmar da vida para soltar um desgraçado desse. O cara passa o final de semana em casa, livre, leve, solto. E aí o salmista fala, verso 5, os seus caminhos prosperam sempre, tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Eles zombam, pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Não é isso que a gente vê hoje aqui no Brasil? A Lava Jato não tem revelado isso para a gente? Pessoas que tramam a maldade, absolutamente conscientes de que nada vai acontecer, nem a eles, nem aos seus filhos. Os maus pensam que nunca serão pegos. Por isso que eles roubam de uma forma alucinada, eles fazem maldade atrás de maldade, não existe equilíbrio. Por quê? Eles entraram num caminho de desequilíbrio. Eles entraram num caminho que só leva um abismo puxando um outro abismo. E os caras ficam malucos, eles roubam quantias que jamais, se eles tivessem um mínimo de sanidade, eles conseguiriam avaliar que não tem existência humana para eu gastar isso aí. Mas são loucos, o próprio mau caminho do coração enlouquece essas pessoas. Os perversos nunca se dão conta que os juízos de Deus virão sobre todos eles, aqui ainda nessa terra, que muita gente fica até naquela coisa assim, Deus vai fazer justiça na eternidade. Meu irmão, da mesma forma como para muitos de nós o céu já começou, para muitos aqui nesse planeta o inferno já começou, é só amostra grátis. E quando Deus derrama o seu juízo, Deus derrama o seu juízo aqui também. Na eternidade só vai demorar mais um pouquinho de tempo. Eu não sei quanto tempo dura a eternidade, mas dura um tempinho. Mas a parada, o parafuso começa a ser apertado aqui. Os perversos nunca se dão conta que Deus está olhando aquilo tudo. Na verdade, eles nem ligam para a questão da justiça divina. Mas o que a gente deve aprender nessa reflexão?
Que lições que a gente pode tirar desse salmo? Primeira reflexão, a gente precisa constantemente se autoexaminar, se autoavaliar, eu e você, todos os dias. Porque é uma linha muito tênue que separa a gente de assumir uma posição de predador. É muito tênue. Você pode ser um opressor dentro da sua casa, fazendo essa maldade que o salmista está reclamando aqui, você pode estar fazendo isso com os seus pais. Então você precisa examinar o seu coração diariamente, como o salmista fala aqui. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e livra-me disso. Porque você pode ser predador da noite para o dia. Eu sou perseguido ou sou perseguidor? Eu sou o que chora ou o que faz chorar? Eu sou o traído ou o que trai? Será que eu sou parecido com o meu opressor e não percebi? Tem gente com um tubarãozinho, está sendo perseguido pelo tubarãozão, mas ele também é um tubarãozinho. Ele só não teve a mesma oportunidade que o outro. Será que existe alguém aqui nesse momento, orando como o autor desse salmo e pensando em um de nós aqui? Você é parte do problema ou você é parte da solução? Isso a gente tem que fazer essa reflexão quando lê um salmo desse. Será que Deus, se sondar o nosso coração, vai encontrar gente sofrida ou gente falsa? Gente que consola ou gente que oprime, que persegue, que zomba, que faz bullying, que tira sarro, que posta aquela foto que o colega pediu para não postar. Não posta essa foto não, hein? Aí ele vai, nem me distrair. Coisa ruim. Deus devia fazer cair a mão e ainda explodir o celular na hora que estivesse postando um negócio assim. Mas Deus é maravilhoso, longânimo e misericórdia. Se fosse Marcão, vocês iam estar orando pelo Deus Marcão. Marcão, pega leve, Marcão. Brincadeira. Segunda reflexão. Minha reação diante do mal que eu sofro, diante do mal sofrido, ou que eu ainda sofro, revela a minha fé? Mesmo uma fé que chora, mas uma fé viva, quando eu sofro, quando eu sou alvo de gente que me faz mal, como que eu reajo? Eu reajo como alguém que de fato tem Deus na sua história, eu vou reagir por minha conta, por minha própria vontade? Como que é a minha reação, como que eu e você reagimos quando alguém nos faz mal? Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, versículo 43 e 44, Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito na antiga aliança? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas agora a parada sofreu um upgrade, mudou. Agora eu vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Amém? Eu sei, é difícil falar amém para uma palavra dessa. Amém estou junto, estou dentro, é isso aí. Olha o que Jesus fala. Amem os seus inimigos. Aquele cara que está fazendo bullying com você na faculdade, que está zoando, está zombando de você, ama esse cara. Ora por ele. Orar já é uma demonstração de amor. Glória a Deus. Imagina se eu tivesse que dar beijinho num desgraçado desse. Mas Jesus manda orar por ele. Jesus manda amar. Para que vocês venham a ser filhos de Deus. Então, para ganhar a identidade do Pai, para você ter o DNA do Pai, para você ter a imagem e semelhança do Pai, cara, você tem que amar a gente que te faz mal. Senão, qual mérito há? Até gente que não anda com Deus ama a galera que faz bem a Ele. Pô, esse camarada é gente boa, é ateu, mas é gente boa. A gente se dá super bem, beleza, ué. Aí Jesus aperta o parafuso. Olha só, antigamente Moisés falava para vocês amarem o seu próximo e odiarem o seu inimigo. Agora eu estou falando, amam o inimigo. Continua amando o cara que é legal, que é gente boa, mas agora eu ampliei isso, eu apertei o parafuso. Agora eu quero que você ame o seu próximo, aquele cara que é gente boa com você, que é seu amigo, mas ama também essa pedra no sapato, esse mala sem alça, esse ser desgraçado. E quando falo desgraçado, eu estou sendo literal no sentido bíblico. Alguém que é desprovido da graça de Cristo é o quê? É um desgraçado. Não tem jeito, é isso mesmo. O cara não tem a graça de Cristo, ok, é um desgraçado, Não estou sendo chulo, não estou pegando pesado, estou sendo literal.
Ou seja, o problema da maldade entre os seres humanos é resolvido sempre, guarde isso, é resolvido sempre com a intervenção do Senhor. Eu sozinho não consigo resolver o problema da maldade, do cara que me faz mal, porque a maldade dele suscita em mim mais maldade. Normalmente, quando eu sofro mal, eu sinto vontade de fazer mal também. Às vezes, com mais riqueza de maldade, porque o mal provocado suscita em mim desejo de vingança. Por isso que eu preciso da participação do Senhor. A justiça humana não produz justiça. A Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundície. O máximo que ela consegue produzir é quase. É quase. A gente vê isso todo dia, é só ligar os noticiários. Então, para resolver o problema da maldade que a gente sofre, a gente precisa da intervenção do Senhor. Por isso que ele fala, orem por aqueles que os perseguem. Eu não tenho condição sozinho de resolver o problema da maldade que eu sofro. Não existe a menor possibilidade da gente resolver o problema da maldade humana sem a intervenção do Deus da justiça. Amém? Poxa, esse dá para você falar amém com mais tranquilidade. Amém, amém. O terceiro momento do Salmo 10 é o clamor para Deus agir. A partir do versículo 12, o salmista começa a falar de forma incisiva com Deus. Deus, acorda aí. Olha o que ele diz lá no 12. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueça dos necessitados. Se você apertar a tecla SAP para ficar com a linguagem de hoje aqui do carioca, o Senhor, acorda aí, está dando mole, está dando bobeira. Tem gente sendo destroçada e você não vai fazer nada. A voz que antes descrevia o problema, agora com clareza pede para Deus trazer solução. Senhor, é você que vai resolver isso, eu não tenho condição de resolver. Eu já entendi isso. Agora resolve aí, acorda aí. A igreja pode e deve ajudar as pessoas, a sociedade pode e deve ajudar as pessoas, mas existe uma questão íntima da nossa alma, quando a nossa alma chora, só Deus resolve esse problema. E é isso que o salmista está falando aqui, Senhor, tem gente que a alma está chorando, ajuda, manifesta agora. E isso, meus irmãos, só o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito que Jesus Cristo derramou sobre a gente, é que tem o poder de fazer, de realizar na vida do abatido. E nós podemos ser usados como instrumentos do Espírito Santo para consolar outras pessoas. Olha que coisa maneiríssima. Em 1 Coríntios, Paulo fala para uma igreja, para irmãos cristãos, e ele fala, olha só, todo consolo, você está passando por um problema, quando Deus te consola nessa tribulação, Ele te qualifica, Ele te capacita para você consolar outras pessoas que estão passando por um problema parecido. Olha que maneiro, você tem a possibilidade real, concreta, de ser instrumento de Deus para consolar, para enxugar a lágrima da alma de uma outra pessoa. Isso é maneiríssimo, cara. Que expressão de fé que a gente conhece que ensina uma parada dessa. Ninguém jamais deveria chegar, por exemplo, num quadro de desespero, como a personagem lá do seriado do Netflix, e tirar a própria vida, porque não encontrou ninguém na sua história que lhe ajudasse, que lhe desse consolo, que lhe desse um abraço, que fosse um bálsamo na sua história. A gente precisa estar atento, porque nós vamos encontrar várias ranas na nossa história, na nossa caminhada. Gente que está sendo maltratado, que está sofrendo perversidade por causa de outras pessoas, a gente tem que estar atento para ser consolador, para ser bálsamo, para ser abrigo para essas pessoas. Aqui é super importante a gente lembrar que esse grito de socorro do aflito não é um grito por vingança. O salmista aqui não estava pedindo por vingança. Eu confesso para vocês que assim que eu sofro perversidade, a primeira coisa que eu penso é em vingança, mas eu sou obra em andamento, eu vou chegar lá, mas a primeira coisa que eu penso é, podia, né, alguém, sei lá, jogar um avião na casa dele, né, alguma coisa assim, mas Jesus não ouve essas orações não, que bom, Senhor, obrigado. A indignação contra o perverso não é clamor por vingança, é clamor por justiça. Então, toda vez que você ficar indignado com alguma perversidade, clame ao Senhor por justiça. Isso não é errado, isso não é pecado. A gente não pode alimentar no nosso coração a vingança, o desejo por vingança. Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis.
A ira é um dos atributos de Deus. Um Deus santo vê coisa errada acontecendo, a primeira coisa que acontece com ele é se irar. Então a ira é uma manifestação do atributo divino. E aí mais uma aplicação que a gente encontra aqui no Salmo 10. Confia e espere no Senhor. Eu sei que quem está sofrendo perversidade, a última coisa que a gente tem é paciência. Senhor, está doendo, não dá para esperar mais. Mas um dos maiores e mais emocionantes desafios que o cristão tem quando abraça as boas novas do Evangelho é descansar no Senhor. Confia no Senhor. Confiar quando tudo está bom, tudo está dando certo é mole, amiguinho. Mas confiar, descansar, não perder a paz quando alguém está te fazendo mal, e é isso que a gente vê aqui no Salmo 10. Parece que Deus está lá em Miami de férias, não está ouvindo nada que você está pedindo nas suas orações, mas não, é óbvio que não está acontecendo isso. Mas até a teórica demora, aquilo que você julga ser demorado, Deus está te amadurecendo, cara. Espera, descansa no Senhor. Que graça vai ter se eu resolver tudo rapidinho? Amadureça, deixa a moenda de azeite te espremer. Deus, ao mesmo tempo que presta auxílio ao fraco, Ele também destrói o perverso. O verso 15 mostra isso. É uma profunda ironia. Olha lá, verso 15. Quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. Então, quando o Senhor começa a agir em favor daquele que está sofrendo a maldade, Ele ao mesmo tempo está agindo com aquele que é autor da maldade. A segunda série, a segunda temporada vai acontecer. Às vezes a gente pensa assim, poxa, acabou e não aconteceu nada, o mal continua ganhando, mas vai ter a segunda temporada. É Deus quem termina a história, não são, aleluia, né? Não é o ser humano, não é o juiz do Supremo que termina a história. Quem termina o último capítulo da história da gente é o Senhor, o Deus da história. Então, mesmo que no seu entendimento, no seu julgamento, na primeira temporada o Bryce tenha terminado se dando bem, cara, vai vir a segunda temporada aí, né? O cerol vai rolar fininho. E vai acontecer o mesmo com aqueles que produzem a maldade. Porque eles também são frutos da maldade do próprio coração. Por isso que Jesus pede para a gente orar. São nossos irmãos em potencial, é gente que ainda não conheceu o Deus do amor, o Deus da vida. Por isso a nossa oração é importantíssima. E quando a gente ora, a gente desintoxica, a gente se protege de se tornar um predador igual ou pior do que esse que está nos fazendo mal. E o Salmo 10 revela que a sede de justiça só pode ser satisfeita por um justo juiz. Verso 16. O Senhor, aí o salmista tem a plena certeza de que Deus é o justo juiz. O Senhor é rei para todo sempre. Da sua terra desapareceram os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Aqui, nesses 3 últimos versos, o salmista é tomado de uma lucidez e de uma maturidade de gente que caminha com o Senhor, que aprendeu a esperar, que aprendeu a descansar, que aprendeu a confiar no Senhor. Não parece a mesma pessoa que escreveu o primeiro verso. O Salmo 10 termina com calma e confiança. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Esse é o nirvana do cristão, é viver em calma e confiança. Porque viver agitado, batendo cabeça, tomando Rivotril, todo mundo faz isso. Agora, você viver calmo e confiante, vivendo nesse país, meu irmão, lá baixúrias, hein? Tem que estar ali com o quarto homem da fornalha agarradinho, porque esse é o Deus, o grande eu sou. Esse é o Deus que o salmista conheceu. E hoje esse Deus é conhecido como Jesus Cristo. O salmista coloca a sua esperança no Deus da sua salvação. E hoje a gente coloca a nossa esperança em Jesus Cristo. Hoje eu confio e descanso em Jesus. Jesus sofreu a maldade, a perversidade de outros seres humanos. Ele sabe o que eu estou passando. Ele sabe o que você está passando.
E Ele sabe também o que você está fazendo, se você está sendo perverso com alguém. Hoje, quem está sofrendo não tem que colocar a sua esperança na vingança, tem que colocar a sua esperança em Jesus. Vamos rever então algumas aplicações. Primeira aplicação que a gente aprendeu aqui: ore pelas pessoas que te fazem mal, ore, bendiga, não amaldiçoe, não faça fofoca, não faça maledicência, não fale mal daquele que te faz mal, coloque ele diante do Senhor. Interceda pelos seus malfeitores, começando pelos nossos governantes, ore por eles. Segundo lugar, segunda aplicação, confie e descanse em Jesus. Por isso que a gente precisa andar em família. Viver essas experiências sozinho é muito difícil. É muito difícil. Por isso que a gente precisa da nossa célula, do nosso grupo pequeno, do nosso discipulado, para que um ajude o outro a confiar e descansar em Jesus. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Faça aquilo que é loucura para o mundo. O cara está te fazendo mal, você está orando por ele. Peça, Senhor, dá uma promoção, abre uma porta de emprego para ele lá na Sibéria, Senhor, lá no norte da Sibéria, aquele lugar tranquilo. Ora por ele. Ore, em terceiro lugar, terceira aplicação, para a gente tirar de ensinamento aqui para a gente essa noite. Ore para que o Espírito Santo te use como alguém que vai consolar a vida de outra pessoa. Que você seja o consolador na vida e na história de outra pessoa. Que você tenha essa atenção em amor para perceber gente que a alma está chorando perto de você e você se coloca de uma forma que isso vai trazer bálsamo, vai trazer consolo para essa vida. Isso é maneiríssimo. Eu só encontro isso no cristianismo, meus irmãos. Que o Espírito Santo te use como alguém que consola o abatido. Na trama do Netflix, se a Hannah tivesse encontrado uma pessoa assim, talvez ela não tivesse feito o que o diretor da série mandou ela fazer. Queridos, se Deus é por nós, então aquele que nos faz ou já nos fez algum tipo de mal, precisa da nossa intercessão, da nossa misericórdia, do nosso perdão, pois o perverso arrumou um sério problema com Deus. Por isso que Deus pede para a gente orar por ele. Não sei se você já leu o livro de Jó. Quando está terminando o livro de Jó, Deus fala para Jó o seguinte, é muita viagem. Jó, ora pelos seus amigos, senão eu vou matar eles. Deus pedindo para Jó orar pelos amigos, senão Deus ia matar eles. Deus ficou maluco? Claro que não, muito mais fácil o Marcão ter ficado maluco. Mas Deus está falando, Jó, ora, intercede por esses caras. Esses caras precisam de bênção, não precisam mais de maldição. Eles já estão amaldiçoados com a própria maldade deles. Então, ora por eles para que eu seja gracioso com eles da mesma forma que eu fui com você. Porque se não fosse a graça do Senhor, meus irmãos, nós temos as mesmas potencialidades para fazer o mal do que qualquer um desses que está fazendo mal hoje na nossa história. Por isso que Deus fala para Jó, parece uma loucura, Jó, ora por eles, que é para você não ficar igual a eles. Ora por eles. E aí o que diz a palavra? Deus restituiu a tudo que Jó tinha perdido, Deus restituiu. Por quê? Jó ficou parecido com Jesus. Jó entendeu a mensagem da graça, do perdão, da misericórdia. Então Deus tirou ele da prova, tirou lá da moenda, desapertou o parafuso. Então põe a sua esperança no Senhor Jesus, amém? O salmo é concluído, ele termina com uma promessa maravilhosa, verso 18. Esses detalhezinhos escondidos na literatura bíblica são muito maneiros. Olha o que o salmista escreve lá. O homem que é pó, o homem que é do pó, já não causa mais terror. Quando eu conheço de verdade quem é o Deus que cuida de mim, o homem que é pó não me causa mais terror, não me causa mais medo, não me causa mais sofrimento. Na verdade, eu fico com misericórdia, com pena dessa criatura. O homem que é pó não tem poder de nos fazer nada. Até os malfeitores dessa terra são pó, são como neblina. Hoje a gente vê, hoje está na notícia, amanhã desaparece. Deus, na hora certa, manifesta o seu poder e do mal faz tudo ficar bom, faz tudo ficar do bem.
Deus, Ele consegue tirar das misérias que a gente constrói, da maldade que a gente produz, Deus consegue tirar mel. Esse é o Deus da Bíblia que a gente ama e que a gente serve, amém? É com a graça dEle que Ele enxuga as nossas lágrimas. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, quantas vezes orarmos, Senhor, assim eu quero me lembrar e suplicar ao Senhor pela nossa nação. Converta o coração de nossas autoridades à sua verdade, Senhor. E eu quero te agradecer porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Poderíamos estar aqui reunidos só para um evento social, poderíamos estar aqui reunidos só para murmurar, mas a gente está aqui reunido para lembrar quem é o Deus que tirou a gente do mar de loucura, de engano que a gente vivia. Pai, muito obrigado, porque é por causa da Tua graça que a gente não está nos noticiários, Senhor. É só por causa do Teu amor e da Tua graça. Obrigado que o Senhor é a nossa esperança. Obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio, o nosso justo juiz. A gente pede, Deus, perdão pelos nossos pecados e a gente quer, Senhor, perdoar os nossos opressores, os nossos devedores, Senhor. Tem misericórdia da vida da gente e da vida deles também, Senhor. Quebranta os nossos corações, leva a gente ao arrependimento, pois só o Teu Espírito Santo convence o homem do pecado, Senhor. Livra-nos de nos transformarmos em carrascos iguais aos que nos perseguem, Senhor. E ajuda-nos a orarmos por eles, ajuda-nos a orarmos por aquelas pessoas que fazem o mal, Senhor, que ainda fazem o mal, Senhor. Não nos deixe cair na tentação da soberba ou da justiça própria, não nos deixe intoxicar pelo desejo de vingança, Pai, por favor, livra-nos do mal, livra-nos dos homens maus também, consola o abatido, Senhor. Se tem alguém aqui essa noite que é alvo de perversidade, Senhor, consola esse coração, abraça, enxuga as lágrimas, livra, Senhor, esse irmão, essa irmã da dor e da injustiça, Pai, por favor, restaura a esperança, restaura a alegria da salvação. É isso que eu te peço, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Amém. Amém.